Uma rotina simples, sem nenhum glamour. É assim que vive o homem que já foi uma das personalidades mais influentes do Brasil. Estamos falando do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, que pagou o alto preço da corrupção. Na nossa série especial, o ex-genro de Lalau, que revelou ao Brasil o escândalo, fala pela primeira vez. Influência, prestígio, poder. Palavras que já não combinam mais com essa cena. Este é Nicolau dos Santos Neto. Hoje, ele dificilmente sai de casa. Acompanhamos a rotina do ex-juiz, agora isolado, afastado de qualquer glamour. Mas a vida dele não foi sempre assim. Eu cheguei a ver gastos de anel de rubi comprados em Palm Beach, na joalheria mais cara de Palm Beach, por $400 mil à vista. Ele praticamente era uma pessoa que mandava no Brasil. Lalau, como ficou conhecido, atingiu o auge da carreira jurídica numa época em que os mecanismos de fiscalização do dinheiro público eram raros. O poder de um presidente de tribunal na época era, então, incomparável. E se no trabalho ele já acumulava influência, na vida privada, Lalau era a imagem da ostentação. O Ayrton Senna ainda era vivo. O Ayrton Senna tinha importado uma Nissan Biturbo, um carro de $300 mil. O segundo que teve no Brasil foi do juiz Nicolau. Da carreira biônica, que levou um então advogado ao mais influente cargo do judiciário trabalhista, restaram poucas imagens. Os carros de luxo, os endereços milionários. A mais emblemática das paisagens, entretanto, é esta aqui. Uma obra pública com um apelido bem particular. É prédio do Lalau. É o Lalauzão. E por quê? Pelo desvio horroroso da corrupção, né? Só quem lê aí na fachada descobre que o nome oficial do prédio é Fórum Rui Barbosa. Quase 20 mil pessoas passam por aqui todos os dias para resolver demandas trabalhistas. São centenas de funcionários distribuídos em 90 departamentos. A construção imponente, com quase 100 metros de altura, foi uma enorme inovação para a época, 25 anos atrás. Mas o prédio se tornou também um símbolo incontestável da corrupção. Um dos maiores escândalos da história do Brasil, num crime arquitetado por alguém que parecia se sentir acima da lei. O juiz Nicolau era presidente do tribunal, né, e comandava um esquema de corrupção com a obra do Fórum Trabalhista de São Paulo. O ano era 2000. Diante das provas, o Supremo Tribunal Federal pôs fim às esperanças de absolvição dos réus. E agora o juiz Nicolau dos Santos Neto, ele está deixando a Polícia Federal a toda velocidade. A essa altura, o desgaste na imagem do juiz era evidente, mas a ruína pessoal estava só começando. Tudo por causa de alguém que já tinha feito parte da família até 3 anos antes. E até 1995 ele tinha total liberação na alfândega. E ele sendo um aficionado por coisas de bom gosto, ele trazia de tudo que era de bom e do melhor. Marco Aurélio foi casado com Maria Cristina, uma das filhas de Lalau. Na CPI do Judiciário, em 99, contou tudo o que sabia sobre o esquema criminoso do então juiz. Depois daquilo, desapareceu. Somente agora você vai entender por que Marco Aurélio ficou tanto tempo em silêncio. Pela primeira vez desde o escândalo, ele recebeu o Jornal da Record na mesma casa em que vivia com a filha do juiz. Ao decidir se separar dela, em 97, Marco Aurélio ouviu um ultimato do então sogro sobre a partilha dos bens. Vocês conversaram onde exatamente? Nesse local onde você está e eu estou. Aonde eu estou agora? E o que o senhor ouviu dele? Eu ouvi que ele falou para mim simplesmente: você acha que você vai ganhar na justiça de um juiz poderoso que nem eu? Aí eu respondi para ele:
você tem rabo preso com todo mundo e eu não tenho com ninguém. Você tem tudo a perder, meu amigo. Foi isso que ele ouviu do senhor e nunca mais conversaram. Nunca mais conversaram. Dos anos de intimidade com a família, Marco acumulou segredos, juntou extratos de contas, organizou testemunhas e denunciou ao Brasil os atos de corrupção. As cenas que o Brasil vê hoje, de malas repletas de dinheiro sendo carregadas para lá e para cá, o senhor viu 20 anos atrás? Eu vi pessoalmente. Marco guarda até hoje o documento que serviu de estopim para a denúncia. O fax de um banco suíço que confirmava investimento de mais de 7 milhões de dólares em nome de Nicolau dos Santos. A arrogância dele era tão grande que ele não tinha essa balança de que o risco, o tamanho do risco que ele corria nesse tipo de vida que ele levava. À medida que as investigações se fortaleciam, a imagem de juiz honesto e o império construído pelos crimes foram desmoronando. Vivia do bom e do melhor, com 1000 pessoas querendo ser seu amigo, te rodear, porque você proporcionava coisas boas. Ele passou para a relação inversa. Já existia aquela imagem do juiz corrupto, do juiz ladrão. Enquanto os advogados do desembargador tentavam tirá-lo da cadeia, o Brasil conhecia aos poucos detalhes do esquema criminoso. Não se falava em outra coisa. Um desvio de 170 milhões de reais. Em valores atualizados, já passa de 1 bilhão. Dos quase 50 anos de cadeia a que foi condenado, Lalau passou maior parte nesse bairro nobre, na zona sul de São Paulo, em prisão domiciliar, muito em função da idade avançada. Também foi este o motivo para um indulto total da pena concedido em 2012 pela então presidente Dilma Rousseff. A residência espaçosa, de quase 500 metros quadrados, já sente os efeitos da falta de manutenção, mas segue sendo uma mansão avaliada em pelo menos 3 milhões de reais. O padrão de vida de quem vive ali dentro, entretanto, já não combina mais com essa fachada toda. O ex-juiz já não paga mais com a liberdade pelo crime que cometeu. Agora é dinheiro que Lalau deve à justiça. É aqui que mora o ex-juiz Nicolau? Da TV Record. Nem se fosse, nem se quisesse, é a última coisa que eu ia falar. A rotina é silenciosa e discreta. As janelas ficam fechadas na maior parte do tempo. Lalau quase não dá as caras. Num desses raros momentos, ele fica de frente para a rua, exposto ao sol. Aqui, durante uma manhã, surge ao lado de um cão de raça e logo volta para dentro. Num desses dias, também vimos o carro de Lalau sair da garagem. Um modelo blindado com 25 anos de uso, que já foi símbolo de luxo quando o dono dele estava no auge. O carro antigo foi equipado com a mais escura das películas de vidro, para manter a privacidade da família. A coisa que a gente notou é que não vem muita visita. O homem ficou meio esquecido daquela. E a vida de aparência simples tem algumas explicações. Quase 1 milhão de reais em salários de aposentadoria já deixou de ser pago ao ex-desembargador, que acabou expulso do judiciário. Qual é a chance de Nicolau dos Santos Neto reaver a aposentadoria que lhe foi cassada? Acho que nenhuma. Se tiver alguma chance, é muito pequena. Wilson Fernandes é o atual presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, cargo que já foi de Lalau. O escândalo de corrupção, segundo ele, permanece como uma sombra na rotina das pessoas que trabalham aqui. O que é ocupar a cadeira que um dia já foi ocupada por um criminoso? É uma responsabilidade muito grande, não porque tenha sido ocupado por alguém com essa característica, mas porque é o maior tribunal do país. Quando um juiz é criticado, eu me sinto mal. E quando um juiz rouba dinheiro público? Eu me sinto muito mal com isso, porque é um colega meu, queira ou não, né?
que praticou um ato dessa natureza e, claro, que mancha toda uma instituição. A história do homem que parecia intocável e foi para a cadeia é também pedagógica, diz a procuradora da República que denunciou o caso. E a corrupção, para ele, não compensou, porque ele foi preso, ficou estigmatizado, né? A família fica estigmatizada também. Quem olha para a história do juiz Lalau tem que pensar muitas vezes antes de se tornar um corrupto. Porque olha onde ele foi parar e deve ser um fardo muito grande para qualquer ser humano. Nós fizemos contato com o advogado que representa o ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, mas nem ele, nem o cliente quiseram dar entrevista.